Olá, meus queridos, boa tarde. Uma paz linda de Jesus para vocês que interagem nas minhas redes sociais, meus perfis, né, que são bastante. E essa mensagem vai para os vários perfis. E espero em Deus que vocês entendam e compreendam que o mundo está torto, alienado. Os pobres são ignorantes e são estúpidos. A estupidez entrou na cabeça do ser humano. O pobre querendo ser altivo e o rico na simplicidade. Muitos ricos hoje são mais simples que pobres. Muitas pessoas simples, não quer dizer que a pobreza é simplicidade. Tem pobre mais arrogante que pessoas ricas. É constatado isso. É visto todo dia que pregadores nas redes sociais, na rua, pregam a palavra de Deus. Mas a ira só se levanta, eu vejo mais as pessoas de uma classe baixa. Porque é difícil você ver uma pessoa em alta, né, em seu alto estilo, parar para debater contra o pastor no meio da rua, para se levantar contra o evangelista, para adorar demônio no meio da rua, dizer que a pessoa está adorando a Deus, e eles passam provocando a ira de Deus. E Deus está irado, grandemente, não é pouco. Se você for lá em Romanos, primeiro Romano, do capítulo 1, verso 18 em diante, vocês vão ver que a ira de Deus se projetou na terra, contra todas as nações, contra todo mundo, contra o Brasil, América, todos os países asiáticos. A ira de Deus está levantada. E quando ele está irado, ela vai descer logo. Então, eu vejo aí muitos pobres, arrogantes, prepotentes, adorando as coisas estranhas. Ou o casamento não é mais casamento entre mulher e homem. O casamento foi distorcido. É a criatura adorando quem? A criatura. Deixar de adorar o Criador. Então é complexo essas coisas. É triste ver essas nações e a arrogância do pobre. O pobre é arrogante por natureza. Tem pessoas que não têm simplicidade. E a palavra de Deus diz, a simplicidade e o amor, elas andam junto. Porque o mandamento é maior que isso. Há uma Deus acima de todas as coisas, e o próximo a ti mesmo. Como Jesus falou. Então essas coisas, ela está no ser humano, na mente humana. Que vocês quiserem, vou ler Romanos, primeiro capítulo de Carta aos Romanos, o verso 18 em diante, vocês vão ver a ira de Deus se manifestar na terra, no mundo. Mas a mensagem que eu vou dar hoje é só um alerta, porque os rebeldes da palavra que querem adorar tudo quanto, menos a Deus. Agora vamos meditar a mensagem de hoje. Se eu titubear, porque eu estou tendo uma Bíblia virtual, vocês podem ver, eu tenho que estar mexendo na palavra, espelhando ela para poder dar uma visão mais ampla. Então vocês podem ver que a minha Bíblia a letra está pequena e eu estou sem óculos, porque realmente o óculos quebrou e eu não consegui mais comprar outro, mas estou aqui. Não estou sem fazer a obra de Deus. Amém? O que diz em Mateus 19, do verso 1 em diante. Aconteceu que, tendo Jesus terminado esses discursos, ele partiu da Galileia e foi para os confins da Judeia, além do Jordão. E grande multidão o seguiam-no, e eles as curvavam, ou seja, curava ali. Os fariseus também vieram até ele, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele, respondendo, disse-lhes: não tendes
lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, o fez, ele disse, portanto, deixará o homem e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Por isso eles não são mais dois, mas uma carne. Portanto, que Deus ajuntou, nenhum homem o separa. Disseram-lhe eles, então, porque Moisés deu carta, ou seja, ordenou das carta de divórcio, e para repudiá-la, disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso corações, vos permitiu repudiar vossos esposa, mas não foi assim desde o princípio. Eu vos digo que a quem repudia a sua mulher, a esposa não se, a não ser por causa de fornicário, ou seja, por prostituição, por adultério, ou cometer adultério. Casar com a repudiada, ou seja, aqui eu falei um pouquinho porque foi um brinde que eu bati, mas aqui é o 9, versículo 9. Então, quando Deus falou, é o que eu falei agora no capítulo de Romanos 1, 18. É o homem casando-se com homem, mulher-se com mulher. Isso é o quê? É bíblico ou antibíblico? Eu falo aqui da Bíblia, do que está escrito, ou falo de mim mesmo? Porque, desde o princípio, Deus uniu fêmeas, macho e fêmea, homens e mulheres, para que a terra fosse povoada. Mas o ser humano, ele conturbou a palavra, não de Deus, mas ao que ele está entendendo. Ele acha que Deus pode mudar. Quando ele diz, eu não mudo, passa o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então Deus faz essas coisas, é mostrar à nação que ele continua sendo Deus, o homem continua sendo mau, cruel, malvado, ignorante, estúpido, ríspido e altivo. Isso é a natureza mundana do mundo. A mente humana tem um baú no ser humano que de vez em quando ele mexe. Esse baú só tem sujeira. É a ignorância, a estupidez, a maldade, a crueldade, o desamor, a falta de respeito, a falta de unificação, a falta de santidade, a falta de conselho, de entender os conselhos. Até cristãos são estúpidos. Não cumprimenta mais os irmãos com a paz do Senhor, é um bom dia, olá, e quando não é gestos, transgressor da palavra. Gestos na mão, uns pensamentos, tudo contra a palavra. Pessoas já velhas no Evangelho, já perdeu a direção do Evangelho. Pessoas novas, com um ano, ela não se cumprimenta como ela faz um gesto um com o outro. E um chama o outro e passa, meu, cara, isso é antibíblico. Que você lê a Bíblia, mas é jovem, não. Um jovem cristão, ele é sábio, você vê ali, Samuel, criança. Não via Samuel citar gesto nenhum. Timóteo, um rapaz com 17 anos, não tinha gesto. Mas naquela época não existe esse negócio de época. Cristão é cristão. Mundo é mundo, cristão é cristão. Se você houver mundo num tempo mundano, no rudimento do mundo, ele é mundano. Então ele sai do mundo. Mas se ele se converter a Jesus, em espírito e em verdade, e realmente vive em Cristo, ele é cristão. E o cristão, ele é transformado por sangue de Jesus, pelo Santo Espírito que habita nos cristãos. Amém? Essa palavra aqui de Mateus, que eu li agora, vocês podem entender que Deus não muda. Ele falou e não muda. Vocês podem entender.
Aqui o Mateus 19, do 1 ao 9. Vocês podem ler. Que Jesus falou. Aqui, mas o Antigo Testamento falou. Mas Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza de vosso coração. Então, o que Deus une não separa o homem. Se Deus uniu Cristo, se Deus uniu Cristo com a igreja, e deu ali o preço na cruz, pagou, lavou com seu sangue toda a alma que crê nele, e crê, e será perdoada e salva. Porque automaticamente o seu nome está escrito no livro da vida. Mas a pessoa deixa de seguir a vida para seguir a morte. E são muitos que andarão por essa morte eterna. Cristão, não cristão, crente, não crente, religioso, não religioso, eles estão por esse caminho. Quem está de pé, cuide para que não caia. Então Deus abençoe essa palavra de aceitação. Que Deus se levante por vocês. Eu vejo nações quebrando, destruindo nações. O mal no coração do ser humano. O mal reinando na vida da pessoa. Não tem um amor, não tem um pouco de amor. Não tem mais fé. E tudo quer procurar outras coisas, menos a Cristo, que é o remidor, que é o que pagou preço, derramou sangue, foi machucado, foi esbofeteado, foi chicoteado, levou cruz, morreu na cruz, pagou preço, comprou nós com sangue, um sangue por cabeça. Esse sangue nos purifica, que nos santifica, que faz com que Deus veja a nós e responda a nossa oração. Ele não vê o cristão sem o sangue de Jesus. Porque a pessoa diz assim, mas Deus não ouve a oração de pecador. Não adianta. Deus não ouve pecador. Se o cristão está em pecado, fazendo tudo aquilo que Deus repudia, ele continua não ouvindo. Pode orar, pode acabar com o joelho, pode relar. Deus não ouve. Mas não peca. Peca. Mas o cristão ele tem consciência que pecou. Porque o Espírito Santo de Deus automaticamente incomoda. As pessoas que andavam juntas há muitos anos, hoje já não andam mais. Esqueceram do seu primeiro amor, que Jesus disse. A pessoa chega no Evangelho, é um amor quente, um caloroso, e no tempo ele vai. Um gelo terrível. Parece que está no Sibéria. Na Sibéria, um deserto. Triste, na poeira, na lama, no lamaçal. Ele não busca como ele buscava antes. Ele não tem aquela fé que ele tinha antes. Ele acha que Deus mudou. Mas Deus não mudou. Jovem cristão, homens de Deus, mulheres de Deus, não pensem que Deus mudou. Deus não mudou. Eu sou aqui, sou humano, pecador, sujeito a pecar. É por isso que eu digo, não se afirme em minha base, mas afirme na palavra de Deus. Jamais vamos estar em mão de homem e por palavra de homem. Me sustento através da palavra de Deus, que me ensina como eu devo me portar diante dele. Que Deus vos ilumine, Deus vos dê graça, que Deus vos dê virtude. O Espírito Santo dirige cada ser vivente que quer buscar a verdade de Deus. Amém? Fica todo com Deus, e Deus vos ilumine, Deus vos dê graça. E abençoe toda a minha família, e minha esposa, filho, meu filho na fé, também as irmãs do grupo Encontro Jesus Cristo, qual é o seu presidente. Abençoe cada irmã, todas as irmãs que fazem parte do grupo. Abençoa, Pai querido. Abençoa a nação, abençoa todo aquele que vai participar dessa mensagem nas minhas redes sociais. Deus amado, abençoa cada pessoa. Vida espiritual, física, psicológica, mental. Abençoa o lar, abençoa o casamento. Abençoa a família que é constituída por Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Com todos com Deus até lá.